Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Estudo da Escola Sabatina Online. Eu me chamo Anderson e quero convidar você a nós estudarmos a lição ou finalizarmos a semana estudando a lição de número 5 do terceiro trimestre, Milagres à margem do lago, onde a gente pode tirar o que? Inúmeras lições do que a gente tem aprendido. Uma lição fantástica. Então já peço a você, estude a lição, adquira a lição e principalmente colabore com este conteúdo para que mais pessoas possam ter. Compartilhe com a sua classe da Escola Sabatina, compartilhe com amigos esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é de extrema relevância, um conteúdo saudável da Palavra de Deus que edifique inúmeros lares, a minha e a sua vida também. Tá bom? Então, sem mais delongas, a gente passou ao longo da semana inteira estudando inúmeros tópicos a respeito de como Jesus seguia a sua trajetória no sentido ali, no caso do contexto da semana, sobre o Mar da Galileia, os inúmeros milagres que foram feitos, as inúmeras interações, os exemplos, mas principalmente o impacto da mensagem de Cristo e as suas atitudes que mexeram espiritualmente, fisicamente e mentalmente, tanto com os discípulos quanto com os seguidores e com as pessoas à volta que viam ou conheceram ou tiveram contato com Jesus. E eu acho interessante aqui que no estudo adicional da lição de sexta-feira é dito assim, ó: em todos os que estão sob a direção de Deus deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo, seus costumes ou suas práticas. Nós estamos vivendo literalmente tempos difíceis, onde é cada vez mais difícil a gente saber o que é certo e o que é errado. Você percebeu que a lição ela dá um paradigma exato das coisas de Deus e das coisas que não são de Deus, ou do plano que Jesus tinha e do plano que as pessoas achavam que Jesus deveria fazer? Muitos queriam ao longo da lição da semana ver um Jesus libertador, libertário, revolucionário. Queria derrubar com força, punhos e armas um trono, iria sentar sobre ele e governar. Mas Jesus veio mostrar que ele veio libertar a humanidade do seu pior mal ou da sua pior doença, o pecado. Ele não seria um libertário, mas ele seria um libertador de corações, de alma e de vidas, porque ele nos tiraria o pecado através do seu sacrifício. Pela sua graça nós seremos salvos. E isso também traz uma coisa interessante que é abordada aqui na lição de sexta-feira, que a gente não pode deixar passar batido, que é dito no Desejar a Todas as Nações, pela nossa irmã Ellen White, que é o que? Seus corações descontentes perguntaram por que Jesus podia realizar tantos ou grandiosas obras como as quais tinha presenciado, mas não podia dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo e libertar os opressores e exaltar pela sua honra. Ainda assim, o contexto da lição mostra como é difícil, mesmo Jesus estando ali, ou falando, ou fazendo o que tinha que ser feito, as pessoas entenderem o papel, a missão e principalmente o chamado que Jesus tinha. Não era por espada ou por força. Quantas vezes na nossa vida espiritual o Senhor nos mostra caminhos, nos orienta, a gente lê na palavra de Deus, mas parece que a gente ainda fica com a vista meio turva, a gente ainda fica lutando contra os fatos. A gente não se coloca à disposição dizendo, Senhor, eis-me aqui. É sempre uma dúvida, um questionamento. Ah, mas se é Deus, ele pode mais. Mas Deus deveria conseguir fazer isso. Mas Deus, se ele não, ele quer, ele faz. E a gente começa a confrontar ao invés de aceitar. A gente passa a não entender que nós estamos no papel de colaboradores de Cristo. A gente permite e é um vaso usado por Deus como um instrumento de bênção e salvação. E muitas vezes a gente tem se perdido no contexto de entender a missão, a nossa vida e as nossas escolhas. Assim como a lição aponta que claramente os próprios discípulos, por muito tempo, ainda assim não entendiam o papel deles e quem era Jesus para eles, o que Jesus pedia que eles fizessem ou que eles fossem. Mas no contexto final a gente vê que Jesus conduz a todos e faz com que cada um encontre o seu local, o seu destino ou o que ele gostaria que fosse, ou aonde Deus usaria os seus melhores dons para a sua honra e para a sua glória como instrumentos. E aqui eu acho interessante, meu amigo e minha amiga, que a lição daí ela chega num ponto crucial, que agora existem basicamente três perguntas que fica para mim e para você. A primeira, se alguém lhe perguntasse
Do que o Jesus o libertou? Como você responderia? Só eu e você podemos saber. Mas eu garanto que Jesus nos liberta dos nossos pecados, do nosso passado e ele nos permite um nosso futuro. Jesus é um libertador de corações. E se você está aqui hoje, é porque você se sente e foi o que? Libertado por Cristo. Segunda pergunta para reflexão, com base na lição que eu achei interessante, é que fala assim, ó. Por que Deus às vezes permite que pessoas boas como João Batista sejam injustiçados? Há consolo e esperança, ou onde encontramos consolo e esperança, apesar das realidades difíceis? Traduzindo, sabe aquele velho ditado que diz que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Literalmente, é verídico. No mundo que nós temos de pecado e maldade, não há muita distinção. Nós temos a mão de Deus que cuida de nós, mas não nos garante passarmos inevitáveis pela vida, se nos ferirmos, machucarmos ou algo acontecer. Mas a diferença é o que? Eu e você preferimos que algo nos aconteça com Deus do que sem Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Fique com essa dica. Terceira, que lições a igreja pobre acha na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? A gente estudou ao longo dessa semana justamente um momento em que os discípulos queriam se livrar da multidão porque não sabiam o que fazer com elas, não tinham recursos e não queriam investir nelas. Mas Jesus disse: fique, vamos resolver isso. Então Jesus pergunta: vão atrás e busquem o que vocês acharem de alimentos. Eles apresentam 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica, alimenta todos e sacia as necessidades. Sabe o que isso tem a ver com uma igreja pobre? Muitas vezes é quando a gente acha, por exemplo, que a igreja não tem recursos. No caso, a igreja é a unidade e as pessoas somos nós e a gente não é capaz, não alcança, não pode fazer. E a gente tem que entender que a gente é um cooperador, a gente apenas tem que ser o id, ir aonde Deus mandar e Deus é que vai proporcionar o resultado, a bênção, vai executar a obra vai fazer o milagre. Então a gente pode ter inúmeras lições, principalmente para a nossa realidade espiritual. E a gente temos uma riqueza eterna, que Deus pode derramar bênçãos, mas a relação é com a nossa ação. Às vezes o que mais nos falta não é a bênção de Deus ou o milagre de Deus, mas é o id. Porque ainda Deus está pedindo, vá, e a gente continua ficando. Aí não resolve nada, né? Poder divino e esforço humano. E para finalizar, meu irmão e minha amiga, antes de nós orarmos para terminar esse estudo fantástico da semana da lição da Escola Sabatina, só queria dizer para você uma coisa. Você percebeu a importância da gente estudar a lição da Escola Sabatina, de adquirir esse material, de entender o contexto espiritual? Procure se informar, compra, adquira, faça assinatura. Entenda que semanalmente Deus tem nos dado alimento sólido e espiritual para vivermos os últimos dias e nos prepararmos para o encontro com o nosso Salvador, quando ele virá com poder e grande glória. Gostaria de estar orando por você agora, se assim você desejar. Senhor Deus, abençoe o ouvinte, o aluno ou a pessoa que se dedicou ou que esse conteúdo chegou à sua vida, para que eles possam entender as bênçãos diárias que temos ao estudo da lição. Obrigado pelos ensinos a respeito do Messias, do teu ministério e de como Jesus agia e tem agido em nossa vida. Senhor, nos ensina a confiar mais em Ti, a vermos os Teus planos e projetos, e nos direcione assim como no passado. Por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima lição da Escola Sabatina.